Olá! Neste seminário abordaremos o seguinte tema: plantas transgênicas, potenciais produtoras de biofármacos. Antes de iniciarmos a discussão sobre o que são plantas transgênicas e seu potencial biofarmacológico, devemos entender primeiro o que são plantas transgênicas. Plantas transgênicas são aquelas que foram modificadas pela inserção de um ou mais genes de outra espécie em seu genoma. Os genes que são transferidos de uma espécie para outra são selecionados por estarem relacionados a características que permitem melhorar o desempenho das plantas. E agora, o que são biofármacos? Biofármacos são medicamentos produzidos por meio de biossíntese em células vivas, ou seja, o princípio ativo da produção dos compostos químicos são seres vivos com grande atividade biológica. A sua produção acontece via processos biotecnológicos, geralmente por meio da manipulação de células de proteínas grandes e complexas. Agora que já sabemos alguns dos termos que iremos retratar durante a apresentação, vamos lá entender um pouco como funciona a fabricação dos biofármacos usando plantas transgênicas. Atualmente, os biofármacos são feitos utilizando diversos sistemas transgênicos, como, por exemplo, cultivando-os em células de mamíferos, bactérias e fungos. Como a alta demanda da produção de biofármacos tem sido necessária para abastecer o mercado farmacêutico, as técnicas utilizadas para a sua produção já estão sendo insuficientes para a quantidade necessária que se precisa. Sendo assim, o mercado farmacêutico vem pensando em sistemas transgênicos alternativos para que haja maior disponibilidade de biofármacos recombinantes e que sejam feitos de forma segura e econômica. Além disso, a produção controlada geneticamente de biofármacos em plantas transgênicas tendem a trazer diversos benefícios, como a redução de riscos à saúde por contaminação de patógenos. Toda a técnica de cultivo de plantas transgênicas é relativamente barata e de pouco investimento, o que torna a produção comercial de biofármacos mais interessante economicamente do que a transgenia de células em animais ou bactérias, já que em plantas a produção pode ser realizada em larga escala. De forma geral, os biofármacos produzidos em sistemas de células de cultura têm que ser purificados, o que encarece toda a produção. Já as plantas transgênicas podem ser modificadas para fazer o armazenamento de proteínas no endosperma de suas sementes, local de mais fácil extração. Assim como o processo de purificação em células de mamíferos ou bactérias, a purificação das células vegetais também é um passo caro e que deve ser feito. Sendo assim, vem se desenvolvendo métodos para diminuir estes custos, como, por exemplo, incluir a expressão de proteínas em fusão com a oleosina. No mais, produtos de origem vegetal, purificados ou não, são menos propensos a serem contaminados com patógenos humanos do que os derivados de células animais, pois as plantas não atuam como hospedeiras de agentes infecciosos humanos. Portanto, veremos a seguir os principais tipos de sistemas de expressões vegetais que são empregados para a produção agrícola de biofármacos. E iremos fornecer uma breve visão de produtos de proteínas terapêuticas, anticorpos e vacinas que vêm sendo desenvolvidas. Duas abordagens de transformação são comumente usadas para produzir fármacos recombinantes em plantas. No primeiro, de forma estável, plantas transgênicas transformadas são produzidas usando transformação mediada por agrobacterium, bombardeios de partículas ou outro padrão de técnicas de transformação. A segunda estratégia é infectar plantas não transgênicas com vírus recombinantes que expressam transgenes durante sua replicação no hospedeiro. Esta segunda estratégia pode ser particularmente útil para a produção de vacinas. Para o primeiro modelo, a nicotina tabacum é amplamente utilizada como sistema de expressão, mas outras plantas têm sido usadas, incluindo a nicotina betamiana. Já para o segundo modelo, os dois sistemas host vírus mais usados são o tabaco com vírus do mosaico do tabaco ou o feijão fradinho com vírus do mosaico do feijão calpi. Considerando que os sistemas de produção anteriormente descritos foram amplamente empregados para pesquisa e estudos de prova de conceito, porque são facilmente transformados, bem caracterizados e fáceis de aplicar com os mesmos, eles podem não ser os ideais para o uso comercial ou de grande escala. Por estas razões, o tabaco é provavelmente apenas para a produção de biofármacos tradicionalmente muito caro. A produção comercial em larga escala provavelmente envolverá grãos e oleaginosas como milho, arroz, trigo, soja. As proteínas armazenadas nas sementes ficam dessecadas e podem permanecer intactas por longos períodos.
tomando as sementes um método conveniente de armazenar, distribuir e administrar produtos biofarmacêuticos como vacinas. Quando for necessário, a extração e purificação, os procedimentos atuais de trituração e moagem para a produção de extratos fracionados como farinha e óleo podem ser adaptados para a extração de produtos recombinantes. Onde houver métodos economicamente viáveis para isolar e purificar proteínas recombinantes ou partículas de vírus quiméricos de tecido vegetal, outras culturas podem ser utilizadas, como a fécula para batata. Um dos tópicos trazidos no artigo é sobre anticorpos, então vamos falar um pouquinho sobre eles. Bem resumidamente, os anticorpos são proteínas formadas pelo próprio organismo com funções de defesa do mesmo. Elas são produzidas por plasmócitos, que são células B diferenciadas, e sendo bastante específicas para cada antígeno. Geralmente, em vacinas, é muito comum a utilização de antígenos para estimular a síntese de anticorpos específicos, e então conferir a proteção necessária contra aquela determinada patologia. Contudo, o artigo propõe uma alternativa a isso, de modo a induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos através da própria entrega dele pronto ao organismo. Técnica que é um pouco limitada, devido à dificuldade de produção de anticorpos fora do organismo. Desse modo, o autor sugere que anticorpos funcionais poderiam ser produzidos através de plantas transgênicas, no que se chamariam de planticorpos. Em sua teoria, anticorpos recombinantes poderiam ser incluídos em sementes e tubérculos, de modo que fosse possível armazenar e transportar anticorpos nesses tecidos vegetais, podendo utilizar sob via direta na alimentação. Os anticorpos recombinantes usados e produzidos incluem desde a imunoglobinas totalmente formadas, fragmentos de ligação ao antígeno e fusões gênicas de SCVV, fragmento de cadeia simples variável, em tradução livre. Em questão de eficácia, os planticorpos se mostraram particularmente efetivos para uso tópico de imunoterapia, na utilização em mucosas, contra bactérias, fungos e vírus. Um estudo demonstrou reduzir a cárie dentária em uso tópico de planticorpos, que agem em antígenos de superfície celular de Streptococcus mutans. Além disso, foi demonstrado que é possível gerar plantas transgênicas capazes de montar complexos secretores de anticorpos. O estudo foi realizado através do cruzamento de plantas transgênicas de tabaco, até obter transgênicos quádruplos. Esse transgênico consegue montar eficientemente um secretor complexo de imunoglobina A, SIGA, que é mais eficiente se ligando a antígenos e mais estáveis que os planticorpos. Por causa dessa maior estabilidade, pode ser possível utilizar em tratamentos de mucosas mais internas, como no sistema gastrointestinal. Não é segredo que as plantas transgênicas são uma alternativa mais barata e viável para a obtenção de vários compostos. Bom, os biofármacos não são diferentes, e este artigo é um exemplo disso. Visando a produção de biofármacos através de plantas transgênicas modificadas geneticamente, foram feitas certas alterações genéticas em algumas classes de plantas conhecidas, a fim de expressar proteínas pela via de biossíntese, não aquelas proteínas naturais da planta, mas proteínas humanas. As proteínas de interesse são usadas como princípio ativo de fármacos comercializados, importantes para a manutenção da saúde de vários pacientes. Mas qual é o objetivo? Bem, alguns medicamentos, eles têm um preço muito alto, que não cabe muito no bolso da maioria das pessoas, por causa do alto custo de produção. Uma alternativa para diminuir o preço desses medicamentos é utilizar as plantas transgênicas que sejam modificadas geneticamente para realizar a biossíntese dos princípios ativos de interesse. Os fármacos ou enzimas de interesse a serem obtidos através de processos de biossíntese, nesse caso, são a alfa-1 antitrypsina, a glicocerebrosidase e a iridina. A primeira alfa-1 antitrypsina é usada como fármaco terapêutico em casos de fibrose cística, doenças hepáticas e hemorragias. A glicocerebrosidase, por sua vez, é uma enzima usada em pacientes com a doença de Gaucher, os quais apresentam distúrbios que inibem o armazenamento lisossomal, que seria, em casos normais, resultantes do funcionamento da enzima lisossomal hidrolase glicocerebrosidase. É uma doença de herança recessiva. Já a iridina é uma proteína com propriedades anticoagulantes usadas em tratamento de trombose, isolada primeiramente da sanguessuga iridomedicinalis. Certo, agora vamos às pesquisas. Na primeira pesquisa, as plantas utilizadas foram as plantas de arroz, bem conhecidas, não é?
Essas plantas foram modificadas em sua genética para produzir a alfa-1-antitripsina humana, uma proteína de origem humana potencial para ser usada como fármaco terapêutico em casos de fibrose cística, doença hepática e também hemorragias. Pesquisas e dados empíricos para a produção de arroz transgênico começaram em 1988, uma proteína extraída do grão maltratado, até a comprovação do uso para produzir os novos biofármacos a partir das plantas de arroz transgênicas geneticamente modificadas. Na segunda pesquisa, o fármaco de interesse da vez foi a glicocerebrosidase, um composto que eu já mencionei, usado no tratamento de pacientes com a doença de Gaucher. Esse composto foi desenvolvido a partir de enzimas purificadas de placentas humanas para tratar os doentes. Esse medicamento mostrou eficácia na redução dos sintomas clínicos, porém, é necessária uma quantidade enorme de placentas humanas para produzir a enzima suficiente para os pacientes com a patologia, de 10 a 12 toneladas por ano. Isso faz com que este seja um dos medicamentos mais caros do mundo, visto sua difícil obtenção. Uma alternativa, então, foi a produção de enzimas em tabaco transgênico, com a adição de gene para modificar a biossíntese do tabaco, expressando a proteína humana e diminuindo seu custo de obtenção, facilitando o processo de otimização da terapia por reposição de enzima nos pacientes. Então, caso obtivesse sucesso, não se necessitaria de tirar todo o produto das placentas humanas, produzindo-se diretamente em plantas transgênicas cultivadas, com potencial de produção em escala muito maior. A produção de glicocerebrosidase em tabaco transgênico foi patenteado por Kramer e colegas da Virginia Tech and State University e CropTech em 1999. Seus estudos apoiam fortemente a futura viabilidade comercial de plantas transgênicas para a produção de enzimas e fármacos. A terceira proteína de interesse, então, foi a iridina, anticoagulante usado em tratamento de trombose. Com o sucesso das pesquisas de alternativas por biofármacos, ela passou a ser produzida em maior escala por bactérias recombinantes e leveduras. Ótimo, não? Mas não parou por aí. Posteriormente, a produção se expandiu para plantas como a couve, tabaco e mostarda etíope, que mostraram potencial de produção da iridina. Porém, a purificação pelas sementes não se mostrou tão fácil, apresentando outra barreira, o alto custo. A alternativa que se apresentou então como alvo das pesquisas foi a adição de genes de oleosina com potencial de tornar a purificação mais barata e fácil. A construção de fusão é projetada para conter um sítio de reconhecimento de endoprotease entre os dois genes, permitindo a eventual clivagem da proteína de fusão recombinante e a recuperação da iridina. As proteínas de fusão oleosina-iridina são isoladas com corpos oleosos, dos quais podem ser facilmente separados por métodos de separação como centrifugação e flotação. Esse método de purificação garante que a iridina nas plantas só seja ativada após a colheita, limitando assim a exposição ambiental. A Symbiosis, uma empresa no Canadá, foi a empresa que começou a explorar a produção de couve oleaginosa para produzir o fármaco. Bom, como mostra a tabela, vários outros compostos de interesse e fármacos que não vamos nos aprofundar foram produzidos através da mudança genética das plantas, alterando assim a via de biossíntese. Bom, então a pergunta que fica é: como esses resultados foram atingidos e como é possível fazer uma alteração genética em uma planta de forma a alterar sua via de biossíntese e produzir compostos muitas vezes não naturais da própria planta? Bom, para isso que existe a engenharia genética. Sabemos que os metabólicos expressados pela planta são regulados pelo seu genoma, podendo ser mais ou menos expressos por meio de ligeiras mudanças em determinados genes responsáveis, alterando também as proteínas que serão transcritas e traduzidas. Inicialmente, então, isola-se e clona-se o gene de interesse. Pode-se utilizar DNA circulares, os plasmídios, por exemplo, com a sequência genética de interesse, associadas a um vetor.
Enzimas de restrição clivam sítios específicos do gene que será alterado para posteriormente ocorrer a adição da nova sequência sintética de DNA, que esse DNA de interesse já será cortado para ter um pareamento mútuo. A DNA ligase, então, repara a parte clivada do DNA, ligando o gene de interesse conectado a sequências em plasmídeos, já com um promotor que vai regular a expressão desse gene. A etapa seguinte, então, será a transferência desse novo gene para a planta, através do vetor. Os novos genes serão adicionados ao genoma da planta transgênica. As plantas já foram modificadas com base em epítopos peptídicos de patógenos, que nada mais é do que a menor porção de antígeno com o potencial de gerar uma resposta imune. Dessa forma, por meio dessa técnica, diversas vacinas puderam ser produzidas contra uma variedade de doenças humanas e animais. Nesse quadro, tem alguns exemplos de vacinas já criadas em plantas, sendo o tabaco a principal delas. A empresa biofarmacêutica Prodigene conduziu alguns testes em porcos com o milho transgênico, que possui a vacina para o vírus da gastroenterite transmissível que é causada por um coronavírus e é altamente infecciosa em porcos. Os testes mostraram que os animais alimentados com esses milhos ficaram protegidos contra a doença. E outra espécie transgênica desenvolvida capaz de realizar imunizações foi o tabaco e a batata, que expressam a superfície do antígeno contra a hepatite B, ou seja, seu epítopo, e eles se mostraram capazes de provocar uma resposta imune do organismo. E agora o foco da pesquisa são as bananas, por elas poderem ser comidas cruas, o que facilita o acesso. Quando se tem um biofármaco transgênico, pode-se dizer que se trata de um medicamento resultante de processos biológicos pelo emprego industrial de fragmentos geneticamente modificados. Uma questão que se pode concluir a respeito disso é que os biofármacos derivados de plantas transgênicas precisam seguir métodos de segurança e desempenho padrão semelhantes aos outros biofármacos não transgênicos, por exemplo. Apesar de ser promissor em alguns aspectos, o uso de biofármacos transgênicos apresenta preocupação para alguns pesquisadores em relação à extensão e à natureza exata da glicosilação, pois às vezes pode ser diferente da encontrada em animais. Nesse sentido, cabe ressaltar que algumas frações de carboidratos são únicas às plantas e, principalmente quando administrada regularmente, pode apresentar um desafio antigênico ao sistema imunológico, resultando em sensibilização ou imunização. Ainda é válido dizer que estamos expostos a glicoproteínas vegetais em alimentos derivados de plantas, contudo, não apresentam efeito nocivo. Nesse sentido, quando a glicosilação é considerada um problema, transgênicos mais adequados podem ser desenvolvidos por plantas modificadas com carência de enzimas envolvidas na via de glicosilação. Além disso, muitos desses biofármacos podem ficar no ambiente ou bioacumulam em organismos vivos. Dessa maneira, formas de evitar uma contaminação ambiental é o cultivo de ambiente aberto, onde a expressão de transgênios farmacêuticos é introduzida pós-colheita, como na produção de glicocerebrosidase, por exemplo, ou, como em outros casos, tipo da oleoresina irodina, em que o produto só é ativo após ter sido purificado a partir de tecido vegetal colhido. Assim, esperava-se que os biofármacos de plantas transgênicas fossem mais seguros do que seus equivalentes derivados de fontes de origem animal que apresentam potencial de contaminação em patógenos humanos. No entanto, não descarta-se o potencial de atender essa expectativa.